Boa tarde a todos. Eu me chamo Agnes Bandeira, sou estudante de odontologia da UFAM e estou sendo mediadora da live de hoje com o tema Gravidez na Adolescência. Vou passar agora a palavra para os nossos convidados para se apresentarem. Você? Doutor. Bom, eu sou o Dr. Henry Bromberg, eu sou médico pediatra e eu sou especialista em adolescência pelo Instituto da Criança da USP e sou responsável pelo ambulatório de adolescência do Hospital Universitário Getúlio Vargas, ambulatório Araújo Lima. Boa tarde a todos. Meu nome é Janaína, eu sou enfermeira, né, de formação, egressa daqui da Universidade Federal. Sou enfermeira obstetra pela UFAM também, especialista também em saúde da mulher pela Fiocruz, e hoje eu ocupo a chefia do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Muito obrigada. Agora a gente vai começar o nosso debate. Vamos começar falando sobre o panorama da gravidez na adolescência. Quais são atualmente os dados de gravidez na adolescência que a gente tem aqui no nosso estado do Amazonas? Nada, agradecer o convite, né? Agradecer o convite e uma boa tarde a todos que estão participando. A gente espera poder ajudar e falar alguma coisa que seja importante, que tenha que dê um pouco de luz nesse assunto, que é um assunto que é bastante discutido e que é cheio de contrastes e controvérsias. Tá? Em relação aos dados, né, eu acho que primeiro a gente precisa entender como é que funciona essa questão da gravidez da adolescência no sentido das avaliações. Né? Como a gente já tinha começado a falar antes, quando a gente fala de gravidez da adolescência, a gente fala, em geral, em dois grupos. Né? No grupo menor que 15 anos e no grupo de 15 a 19 anos. E a gente precisa lembrar, toda vez que a gente discute adolescência, que a idade cronológica é um péssimo marcador. Por quê? Porque existem diversos graus de desenvolvimento, tanto no desenvolvimento da puberdade desse adolescente, quanto das diversas ações que esse adolescente vai estar desempenhando. Então, vou dar um exemplo. Existem adolescentes de 13 anos de idade que já estão na fase final do seu processo pubertário, mas ainda não estão desenvolvendo as funções, estão ainda estudando, moram com os pais, não têm o projeto de vida pronto para isso, para o que quer que seja que vá se desenvolver nessa vida futura desse adolescente, da vida adulta, né? Ainda está nesse processo. Ao passo que existem adolescentes de 17, 18 anos que ainda estão começando o desenvolvimento pubertário, tá? E eventualmente já estão começando esse desenvolvimento pubertário já na fase, já entrando no mercado de trabalho, já tendo que se preocupar com o núcleo familiar, em tomar conta do núcleo familiar. Existem várias questões sociais que a gente vai estar vão estar em volta disso. Então a idade cronológica passa a ser um marcador que não é muito fidedigno. E a gente precisa enxergar direito esses números para que a gente não diminua algo que é importante e não dê importância maior e desvie a atenção para coisas que eventualmente pudessem ser classificadas em uma outra fase. Né? Então, por exemplo, a gente pega um adolescente, seus 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos, mas que já terminou seus estudos, que já tem um núcleo familiar estabelecido, já está entrando no mercado de trabalho, então já tem um ganho financeiro, já tem uma entrada financeira, uma entrada de dinheiro, né, que possa desenvolver um projeto. Ele já tem um companheiro fixo, né, uma companhia fixa que vai participar desse projeto, né, já tem um lar estabelecido. Então, esse adolescente, ele, embora também tenha que ser acompanhado, porque tem várias nuances, né,
esse nicho específico, mas ele é totalmente diferente de um adolescente de 14, 15 anos, né? Ou eventualmente até um adolescente de 17, 18, 19 anos, mas que não esteja com essa estrutura montada, né? Então os nossos números eles precisariam também falar dessa questão, dessas vulnerabilidades, né? Qual é o momento desse adolescente em relação ao seu desenvolvimento e a sua a sua formação como cidadão, que é o objetivo final da adolescência. Para fins estatísticos, né, hoje o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, né, e o Ministério como segue essa organização, a OMS, ela define um adolescente na idade de 10 a 19 anos, né? Mas como o doutor Henrique está falando, isso é muito relativo, né? Até nas questões de saúde, né? Porque tem adolescentes de 14, 15 anos que engravidam, que já tem uma outra fisiologia, né? E às vezes um adolescente de 17, 18 já pode trazer mais problemas, né? Desenvolver mais problemas do que um adolescente de 14, 15. Né? Isso vem de vários fatores, de genética, de alimentação, de estilo de vida. Então, por isso a gente fala que a questão número, né, 10 a 19, que é a faixa do adolescente, ela é importante para a estatística, né? Mas tem várias nuances aí dentro dessa faixa que precisam ser observadas. Eu acho que o importante é primeiro a gente definir que o acompanhamento e a visão tem que ser individualizado. Isso, né? Exato, exatamente. O acompanhamento é individualizado. Em relação a números, né? Então assim, primeiro que eu acho que é importante a gente entender que em números absolutos, o Brasil ele é o segundo país no mundo em números absolutos de nascimentos adolescentes. Então nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando por volta de 400 mil partos adolescentes por ano. Começa isso. 10 a 19 anos, né? 19 anos, isso. 11 meses e 29 dias. Né? 400 mil partos por ano. A gente só perde para determinados países da África subsaariana, áreas de pobreza extrema. Né? Então, a nossa taxa de fecundidade é por volta de 68,5 adolescentes no Brasil, 68 adolescentes e meio por 68,5 para cada 1.000 adolescentes. Tá? Então, nesse momento, né, 68, quase 70 adolescentes a cada 1.000 estão grávidas. Né? E a gente, aos 15 anos de idade, por volta de 1 a cada 4 adolescentes entre 13 e 15 anos de idade já é sexualmente ativo. Desses adolescentes ativos, quando a gente faz os trabalhos, por exemplo, o Ministério da Saúde fez um trabalho e fala que 2/3 desses adolescentes, aliás, desculpa, eu perdi aquilo. Então, 68,5 a cada 1.000. A nossa meta é chegar em 20. Tá? Então, o que a gente espera nos próximos anos, com os trabalhos, com as coisas, chegar a 20. A gente sabe que desses adolescentes, um em cada 4 adolescentes tem atividade sexual. 72% desses adolescentes relatam que fazem proteção, se protegem. Tá? A diferença é que a gente não... e desses que se protegem, 2/3 desses adolescentes apresentam gravidez indesejada. Então, assim, se 72% dos adolescentes se protegem, né? E 2/3 desses adolescentes que engravidam, né, desses 400 mil adolescentes que engravidam, tem uma gravidez indesejada, tem alguma coisa que não bate. Né? Então, ou o que está sendo dito para a gente não corresponde à realidade, ou o que está sendo feito não está sendo feito de uma forma eficiente. E aí a gente tem que abordar o que é essa eficiência. Né? Quais os métodos que a gente utiliza, né? quais as abordagens que a gente utiliza, né? Qual é o papel da gente nesse papel, nesse funcionamento. A gente sabe que 400 mil adolescentes engravidam no Brasil por ano. Entendi.
Então, nesse caso, além de uma possível falha no método contraceptivo, tem outros fatores também que contribuem, né? Eu conto uma história, né? Eu ilustro essa situação. Uma vez, num determinado serviço que eu trabalhava, e a gente recebeu um casal de adolescentes. É surreal, né? A gente já comentou essa história, que assim, eles estavam, primeiro que eles vieram sozinhos, que é uma coisa fundamental. Não existe essa história de não atender o adolescente porque ele veio sozinho, né? A gente pode ir depois para frente. Chegou, a gente acolhe, tem que acolher, porque não pode perder a oportunidade deles estarem, se eles estão buscando algum tipo de... O que já é bem difícil, né? Eles buscarem o serviço para prevenção, e eles precisam ser acolhidos, independente do que eles trazem. Do que a gente chama de acolhimento. Vai ter situação onde a gente vai acolher de um determinado jeito, vai abordar de determinado jeito, mas o importante é que seja acolhido. Que ele tenha atenção devida, né? Que ele saiba que aquele lugar é um lugar pertinente para ele buscar algum tipo de apoio, de informação. Né? Bom, então chegou nesse serviço, de forma voluntária, um casal de adolescentes novinhos, tá? 15, 16 anos, e que já eram sexualmente ativos, e eles estavam com um problema. Né? Aliás, estavam com alguns problemas, mas o motivo que levava eles ao serviço é porque eles estavam se protegendo, mas que de um tempo para cá a atividade sexual entre eles não estava sendo muito eficiente, eles não estavam mais conseguindo fazer o que eles faziam antes. E aí, dentro das perguntas, a gente perguntou, sim, mas vocês têm um tipo de proteção? Tal, temos um tipo de proteção, né? Inclusive a gente divide essa proteção. Como assim vocês dividem a proteção? Eu não quero, né? O menino, o adolescente, ele disse que ele não achava justo que a proteção, que o esforço, que todo o empenho da proteção e da segurança partisse dela, então da companheira. Então o que ele fez? Ele passou a participar do método anticoncepcional. E eu falei, que bom, como é que você faz? Ele falou assim, não, eu divido o método com ela. Qual método que vocês usam? O método hormonal. Eu falei, como assim? Não, agora que tem a pílula do homem, a pílula da mulher, a gente divide. Eu falei, como assim? Um mês ela toma a pílula e o outro mês eu tomo a pílula. De forma que a gente está dividindo a responsabilidade. Então, olha só, eles estavam absolutamente responsáveis, abertos a algo pertinente. Eles foram atrás de informação e descobriram que já existia a pílula do homem, tá? Que eventualmente esteja ou não disponível nos nossos serviços, né? Seja no Brasil, seja no Amazonas, né? Pode ser que esteja disponível ou não, né? Mas que a maioria das pessoas nem sabe se está disponível ou não, mas eles foram atrás da informação e descobriram por conta própria que a pílula estaria disponível. Eles só cometeram pequeno deslize, que foi entender que a pílula é uma pílula específica, né? Quando ela é disponível, ela é específica do homem, não é a pílula da mulher usada pela mulher e pelo homem. E aí, simplesmente, eles, além de não estarem protegidos, né, eles estavam ainda correndo risco, né? Ele estava tomando altas doses de hormônio feminino, e era o motivo da consulta deles, porque ele estava usando hormônio feminino, que diminui a libido, diminui a potência, uma série de situações, que estava pelo método que eles tinham escolhido. Então, eles tinham escolhido um método, eles estavam dentro dos 72% dos meninos, dos adolescentes que estavam, eles estavam desprotegidos, porque com o método não sendo usado de forma eficiente, eles não estavam sob a proteção desse método, e ainda estavam causando problema para a saúde dele especificamente. Então, não é só buscar um método, não é só buscar ajuda, né? E isso foi conseguido numa consulta onde eles normalmente nem teria abertura da ficha. Ele não seria atendido porque eles estavam sozinhos, eram menores de idade, adolescentes que vieram de forma desacompanhada. Você falou alguma coisa? Em relação,
como o doutor falou, em relação a métodos contraceptivos, né, falta muita orientação, né, às vezes com essa barreira de acesso, com essa dificuldade de acesso, muitos adolescentes eles já voltam da recepção dos serviços, né, então acabam pegando a informação em qualquer local, no Google, né, com os colegas, isso é perigoso, né, por isso que a gente a gente não cansa de falar, né, que o adolescente precisa ser acolhido, né, e o método contraceptivo, ele precisa ser adequado, não é um método para todas as adolescentes, né, não é o profissional que tem que achar, né, que aquele método é o adequado para adolescentes, isso é uma conversa entre o adolescente, a adolescente, o estilo de vida que ela tem e o profissional. Por exemplo, quando eu atendia na ponta, né, quando vinha uma adolescente já de 16, 17, com vida sexual ativa, né, se a gente conversa, pergunta o estilo de vida, né, e aí, o que você faz? Você trabalha o dia todo? Né, qual era? Ela, eu queria tomar pílula, enfermeira. Tá, mas e aí? A pílula tem que ser tomada todos os dias. Você vai lembrar qual é o melhor horário para tu tomar a pílula? Eu esqueço muito. Então vamos pensar no injetável, né? Então tudo a gente tem que pensar, o profissional tem que pensar junto com o usuário, né? O adolescente, e ver o que se enquadra para ele, né? Para que esse método ele seja realmente efetivo, né? Então, pegar informações em qualquer lugar é perigoso. Em relação aos números, né, que você tinha perguntado, que a gente acabou se empolgando, né? Verdade. Em relação ao número, eu tenho alguns números aqui, eu acho que a Janaína deve ter até outros, né? Eu tenho um dado aqui que eu acho interessante, que eu busquei, que aqui no Amazonas, no ano de 2019, a gente teve, houve no Amazonas 77 mil partos, por volta de 77 mil partos. No estado, né? Isso, no estado do Amazonas. Isso. Desses partos, né, de partos de adolescentes de 10 a 19 anos. Desses 77 mil partos, no total foram 77 mil partos, sendo 1.200 de adolescentes de 10 a 14 anos. E 17 mil partos de adolescentes de 15 a 19 anos. Então, entre 23% e 25% dos nossos partos eram de mães adolescentes. Tá? Lembrar que a gravidez, então, dos 400 mil partos Brasil por ano, aqui no Amazonas, nós tivemos 77 mil partos num determinado ano. Tá? Então, é um número bastante importante. A outra coisa é que são esses 1.200 partos de adolescentes, de 10 a 14 anos. Porque a chance da gente ter um adolescente de 10 a 14 anos que tem um projeto de vida já estabelecido e esse parto ser algo minimamente natural, minimamente sem grandes consequências, é praticamente zero. A chance disso acontecer é praticamente zero. Então você vai ter toda uma dificuldade, tanto da questão física, da questão social, da questão do acolhimento, da questão do desenvolvimento desse adolescente, né, em relação à vida adulta dele. Tá? Então, alguns dados que a gente tem é que, assim, uma vez que um adolescente sem projeto de vida engravida, primeiro que existe uma chance muito grande dessa gravidez não vir ao término, seja por razões naturais, pela própria imaturidade desse adolescente, e quanto mais jovem esse adolescente, maior a chance de complicações, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. Então, quanto mais novo, maior a chance disso acontecer, quanto de você causar um desequilíbrio no processo de formar um adulto, um cidadão produtivo, que consiga montar um núcleo familiar. Então, a presença dessa gravidez adolescente faz com que você tenha uma desorganização que, para você imaginar, impacta em pelo menos 3 gerações.
Então, uma vez que você tem uma gravidez adolescente sem projeto, né? Um projeto é outra coisa, sem projeto, que é a grande maioria. Uma vez que você tem essa gravidez adolescente, há 3 gerações futuras. Então, a filha, a neta e a bisneta dessa adolescente que engravidou tem riscos sociais de piora nas questões de pobreza, das questões dos marcadores de pobreza, dos marcadores de saúde. Tá? Isso impacta, é o que a gente chama de ciclo de manutenção da pobreza. Tá? Então, 3 gerações que a gente está falando. Então, nos próximos 45, 50 anos, aquela família, aquele núcleo familiar é impactado negativamente, dificultando que saísse esse problema. Ele se perpetua por pelo menos 45, 50 anos, tá? De alguma forma. E você só vai ter números parecidos com os números da população não adolescente ou com adolescente com projeto depois de 3 gerações. Isso é algo que impacta muito negativo, de forma muito negativa, desculpa, naquele núcleo familiar. Então, se a gente puder, de alguma forma, quebrar esse processo, se a gente puder interagir de forma que a gente quebre esse processo, a gente consegue proteger esse núcleo. Os números, eles são decrescentes. Tá? Então, se a gente for analisar os números, seja no núcleo mundial, em nível mundial, em nível Brasil, em nível Amazonas, em nível Manaus, todos os números eles são decrescentes. A gente consegue enxergar nos trabalhos, nas estatísticas, uma diminuição relativa nesses números. Mas assim, basta ter uma gravidez de uma só adolescente de 10 anos de idade grávida para a gente ter um problema. Um problema, né? A gente sabe que era aqueles dados Falando aqui em números, Agnes, trouxe Manaus, tá? Falando de Manaus. Eu sei que no Amazonas a gente fechou o ano de 2024 com 20,0, tá? De partos, a estatística de 20,0. Amazonas. Manaus fechou com 14,0, né? Falando em números absolutos, olha, em 2014, pegando uma série histórica aí de 10 anos, 2014 nós tivemos 9.700 partos, que era aquilo que a gente estava conversando, né? 9.700 partos de adolescentes, né? Partos de mães abaixo de 20 anos. 2024 nós já tivemos 4.300, ou seja, isso caiu mais da metade. Isso onde? Em Manaus? Isso, Manaus. Por exemplo, entre 20 e 24, em 2020, nós tivemos 6.433 e de partos adolescentes. Comparado ao total de partos, foram 37.294, 17,4%. Já agora, em 2024, nós fechamos, como eu já disse, com 14,04%. Né? Então, essa redução aí de quase 3 pontos, né? Em 4 anos, né? Nesse espaço de 4 anos. Mas, completando isso... Vem reduzindo. Isso, a gente tem todos, seja de 10 a 14, seja de 15 a 19. Isso, em geral, número de nascidos vivos na grande maioria dos lugares do mundo, no Brasil, no Amazonas e em Manaus. Mas existem municípios, o município de Manaus ele tem entre 14% e 15% de partos adolescentes. 14%. Então, mas nós temos municípios no interior que tem de 22% a 33%. Exatamente. Nós temos 33% de partos adolescentes numa porcentagem, como são locais de maior vulnerabilidade, com um número proporcional maior de adolescentes sem o projeto de gravidez, sem um projeto pronto, ou minimamente pronto. Então você tem mais que o dobro de gravidezes adolescentes numa população muito mais vulnerável. Então, Manaus é uma situação, mas eu sei que a gente tem muita gente aí do interior, né, que tá acompanhando a gente. Tem municípios onde esses números
seriam muito Quase desejáveis. o dobro, Mesmo a gente querendo melhorar muito daqui, nesses outros municípios nós temos praticamente o dobro. Uma outra informação que eu acho interessante é que, assim, segundo a ONU, uma adolescente que engravida com menos de 14 anos, além de todo o problema em relação a ela mesma, em relação ao recém-nascido, em relação ao projeto de vida dela que tá dificultado, 75%. Então, 3 em cada 4 adolescentes que engravidam com menos de 14 anos têm uma segunda gestação ainda dentro do período da adolescência. Então, eu acho que ela volta a engravidar. Quando ela engravida muito cedo, ela volta a engravidar ainda adolescente, a maior parte. E 40% tem uma terceira gestação. Quer dizer, quase metade das adolescentes, daquelas 1.200 que a gente falou, daquelas 1.200, né, quase 1.000 engravidaram uma segunda vez ainda adolescentes e por volta de 500 engravidaram uma terceira vez. Isso se a gente não tiver uma abordagem mais direta para quebrar esse processo. Então, os números, não adianta só os números absolutos, a gente precisa entender alguns números relativos para a gente poder melhorar essa proposta, a gente poder diminuir essa vulnerabilidade. Então, em resumo, 1/3, quase isso, até um pouco mais, de uma adolescente que engravida muito cedo, quando ela chega com seus 22 anos, ela já tem 3 filhos. Fora os projetos que são interrompidos. Exatamente. Né? Exatamente. Aí vem toda aquela dificuldade que a gente sabe, né? Mesmo desde o primeiro filho, ela já abandona a escola, né? E aí, muitas vezes, ela não tem uma rede de apoio, né? Esse bebê não é... Ele é aceito, mas ele não é bem-vindo, ou seja, ela praticamente fica sem rede de apoio, né? Então, ela abandona a escola, ela começa a fazer trabalhos informais, né, para sustentar a si, essa criança, né? E isso vai interferir, né? Isso ela normalmente ela para por completo, ela estagna ali, ou ela vai retardar muito os projetos de vida dela, né? Então, ela dificilmente volta ou volta muito tardiamente para completar os estudos, né? Para completar o ensino fundamental ou o ensino médio, né? Fazer uma faculdade, então, é luxo, né? Entrar no ensino superior. Então, e aí só reproduzindo esses ciclos de vulnerabilidade social, né? Lembrar que por volta de 70% das meninas que engravidam durante o período escolar, durante a vida escolar, elas interrompem a gravidez, 68%, 70%, números Brasil, né? Só de descobrir que está grávida. Essas situações que a Janaína falou, né? Seja por alguma situação de não acolhimento da escola, do núcleo familiar, dos pares, né? Então, 7 em cada 10 adolescentes, só de ficarem grávidas, já abandonam aquele ciclo escolar. No final do terceiro trimestre, por volta de 85%, 86% das adolescentes em idade escolar abandonaram aquele ciclo escolar. Quer dizer, então, 9 em cada 10 adolescentes perderam aquele ciclo daquele ano ou daqueles 2 anos. Isso. E 20% daquelas adolescentes não vão voltar pela questão da criança, do recém-nascido. Elas não vão voltar para a escola. Então, piorando a capacidade futura de dar suporte para essa criança, de gerar um núcleo familiar adequado, né? De entrar no mercado de trabalho. Né? Exatamente. Aí a gente, conversando sobre uma estatística eu estava lendo algumas coisas sobre isso, e essa adolescente ela perde o apoio de várias maneiras. Né? A gente viu um estudo em que cerca de 15 a 20% só do parceiro, do companheiro dela, permanece com essa adolescente depois que ela engravida.
depois que ela engravida, 80% é abandonada, né? Ou ele separa totalmente, ou a família dele ainda fica dando algum apoio, né? Mas eles não continuam mais juntos. Só 15 a 20% desses casais de adolescentes, né? Dessa adolescente no caso, permanecem juntos. Então ela perde essa rede de proteção dela quase que completamente. Entendi. Em relação à diferença de idade que vai ser trabalhada, como é que se faz a adaptação da linguagem para tratar desse tema? Assim, como todos os nichos de atendimento, né? A gente tem uma postura técnica, a gente tem um treinamento técnico, mas ao mesmo tempo eu não sou adolescente, então eu vou atender o adolescente dando a importância que esse adolescente tem. Então, eu posso até usar um vocabulário assim, assado, mas o mais importante é você dar o acesso e dar a atenção. Né? De uma forma geral, não é só o adolescente que não entende o Medicaid, né? No meu caso. Né? Qualquer paciente, qualquer pessoa que utiliza o nosso serviço, ele tem uma dificuldade se eu já tiver ao vocabulário técnico. Exatamente. Então a gente tem essa preocupação, independente de estar falando com um adolescente, de estar falando com um adulto, né? Está falando com um acompanhante da terceira idade, ou da melhor idade, né? Estou no final, na melhor idade, né? Assim como falar com criança, né? A gente vai adaptando a capacidade daquele paciente. Mas para isso a gente precisa acolher, entender quem a gente está atendendo e adaptar as nossas armas terapêuticas, nosso projeto a algo que seja palatável, que seja palpável para aquele paciente, para aquele usuário. Porque senão a gente acaba falando para a gente mesmo, né? Exatamente. A gente precisa que o importante é que a mensagem seja compreendida, né? A gente que trabalha com vários grupos, vários nichos, né? Então eu trabalho desde classe A mais, até o pessoal mais carente, né? Trabalho desde criança, né? Até acompanhantes mais velhos, com alguma frequência, chegam ao ambulatório, um pessoal mais, os avós, né? Que são os responsáveis, né, dentro de uma gravidez adolescente. Lembra que eu falei, né, 3 gerações, a primeira geração teve uma gravidez adolescente, essa gravidez adolescente criou um problema dentro do núcleo familiar, criou uma demanda dentro do núcleo familiar, a avó acolheu aquela adolescente, e aquela adolescente está vindo ao ambulatório com uma determinada situação porque ela é mais vulnerável. Então, eu vou ter que conversar com essa avó com os valores que ela tem. Independente da questão econômica, financeira, é mais uma questão social mesmo. E a gente vai adaptando, O importante é acolher. Em relação ao papel da educação sexual, qual é a importância e como que se lida com os tabus que ainda tem sobre esse tema? De uma certa forma, né, a gente tem vários tabus. Né? A educação sexual é um desses tabus. E dentro da educação sexual, vários temas são muito tabus, menos tabus, mas de uma forma geral, a sociedade brasileira, a sociedade amazonense, a sociedade manauara, ela é uma sociedade muito conservadora, né, com valores bastante conservadores. Existem nichos nichos específicos, mas de uma forma geral a sociedade como um todo ela é muito conservadora. Então a gente ainda tem uma certa dificuldade em tratar com alguns assuntos, entre eles a questão da sexualidade. Mas eu acredito que nesses tempos modernos, onde a informação está disponível, seja pela internet, seja de uma forma mais organizada nos núcleos escolares, nos núcleos de saúde, em outros parceiros sociais que a gente tem, né, as igrejas, as comunidades, os grupos sociais como um todo, né, esses nichos, de uma certa forma, a gente consegue conversar sobre o assunto. O problema é como é que a gente vai conversar. O problema a gente tem que
de uma forma muito intensa e envolver a família nisso. A gente consegue auxiliar esse processo, mas a gente não consegue substituir a família em nenhum desses processos de apoio que a gente dá, seja na educação sexual ou seja em outras áreas. Até porque os valores daquele núcleo familiar, eles são muito mais importantes para aquele núcleo familiar do que qualquer informação genérica ou estatística que eu vou dar. É muito blá blá blá, a gente acaba falando muita coisa que não cabe naquele núcleo. A gente está dando um monte de dados aqui que provavelmente não vão ser úteis para muitos dos familiares ou dos acompanhantes que estão aqui ouvindo a gente, mas com certeza são bastante importantes para outros colegas profissionais de várias áreas que estejam porventura escutando a gente. Tá? Então, essa questão de você falar para o teu público, mas falar para o público, não adianta só a gente trazer um discurso pronto que acabe criando só uma fumaça em cima do assunto. A gente tem que tentar ser o mais direcionado possível para os nichos. Né? É interessante, o doutor Henry falou que a nossa sociedade ela ainda é bem conservadora. Sim, mesmo assim, eu tive vários casos, né? Mesmo os pais, né, sendo mente aberta, mas quando é com o seu filho é diferente. Né? Eu tive várias situações quando em atendimento da adolescente vir com a mãe, né? E aí já veio com o resultado de gravidez para começar o pré-natal e a mãe, né, na bronca com a menina, mãe, agora não adianta mais. Agora vamos cuidar para essa gestação ser o mais tranquila possível, para esse bebê vir saudável, né? Então, realmente a nossa sociedade é muito ainda bem conservadora e assim, um grande braço que a gente tem, como eu falei, o adolescente ele não vem na unidade de saúde, muito difícil. Quando o adolescente ele aparece é porque ele está com problema, né? A nossa sociedade em geral, ela não tem essa tendência de prevenção, né? A gente só procura como um todo. A gente, inclusive a gente, né, que é profissional de saúde, a gente procura, né, o profissional quando a gente não consegue resolver, né? Quando tá doendo e a dor não passa, né? Aí a gente procura um profissional. Mas assim, o adolescente, principalmente, ele não vem na nossa unidade, né? Para se informar, para prevenir, ele vem quando ele tá com problema. Né? Então a menina vem porque ela está suspeitando de que está grávida, o menino vem porque ele está com um corrimento uretral, está com alguma, como eles dizem, alguma feridinha no pênis, alguma coisa assim. E assim, um braço muito importante dentro das secretarias é o programa Saúde na Escola, né? Porque a gente vai até o adolescente, né? A gente pega o adolescente na escola, então a gente faz esses grupos, né? A gente tem escolas tanto do município quanto do estado, né, da secretaria estadual, que elas têm uma vinculação com uma unidade de saúde, com uma equipe. Então, periodicamente, essa equipe vai até a escola, né? E a gravidez na adolescência é um dos eixos do programa Saúde na Escola. Então, lá você pega o adolescente, né, tá a turma, eles conseguem conversar melhor, tirar dúvidas. Então, esse programa faz toda a diferença na questão da prevenção da gravidez na adolescência. Eles estão no ambiente deles. Exatamente. Né? A gente é que vai para o ambiente deles. Né? Eles conseguem de uma forma... Eles conseguem participar de uma forma mais protagonista. Né? Isso, exatamente. Isso, ou menos desconfortável. Né? Não vou dizer que é confortável, mas é menos desconfortável. Isso. Porque quando a gente chega lá, a gente provoca, né, uma mudança nesse equilíbrio deles. Né? Exatamente. A gente expõe algumas coisas. Mas voltando à questão dos pais, né? Eu acho que a gente tem que... eu acho que os pais, de uma certa forma, eles precisam exercer esse poder, esse pater, né? papel paterno. Eles precisam... e eu acho que a gente tem conseguido isso, de uma certa forma. Mas
eu acho que ainda existe um descompasso entre o grau de informação desses pais. Existe uma dificuldade, porque o assunto ele é difícil, tanto na casa do leigo quanto na casa do especialista. Ele é um assunto que ele é polêmico, ele é um assunto porque quando você é adulto, tem a informação, e você quer interagir com o adolescente, você vai ter que causar, você vai causar uma desorganização de algo. Você vai invadir um determinado espaço que muitas vezes é desenhado como um espaço íntimo e você causa um desconforto. Né? É o tabu, né? A questão do tabu. Quando você causa esse desconforto, primeiro que existe a situação de que você também, muitas vezes, como leigo, você também não tem essas informações muito bem estabelecidas. Você tem a tua ideia da coisa, você tem a tua experiência, mas você não tem a experiência técnica no assunto. Você foi atrás de informações, você vivenciou a tua vida, conseguindo tomando algumas decisões e tomando para você algumas informações como corretas, que eventualmente nem estão tão corretas assim. E você tem as mesmas inseguranças dos adolescentes, como é que você vai abordar isso? Eu acho que o importante é abordar de forma bastante o mais natural possível. Mas o importante é abordar. O importante é você criar essa abertura. Porque uma vez que essa abertura exista, o próprio adolescente, em algum momento, ele pode se sentir na necessidade, ele pode te acolher. Porque se você não acolhe, seja como pai, como núcleo familiar, como núcleo de saúde, alguém vai acolher. Exatamente. E será que essa pessoa que vai acolher tem o mesmo grau de entendimento do assunto? Será que essa pessoa que vai acolher tem o mesmo grau de carinho e cuidado com esse adolescente? Será que ele tem o mesmo grau de preocupação em dar a informação correta ou só dar uma resposta que seja para se livrar do problema? Então, o papel da escola é fundamental, mas o papel mais fundamental é da participação da família. E no ambulatório a gente vê que muitas famílias elas chegam a procurar a assistência, chegam a procurar a gente, mas elas têm uma dificuldade muito grande em aceitar que os assuntos tabus sejam discutidos. E a gente, como profissional, aí tem o outro lado, a gente também tem que entender que a gente tem que abordar os assuntos com técnica específica, mas tem que abordar os assuntos. E a gente tem que se proteger contra isso. Porque a própria família pode se sentir acuada e se sentir agredida pelo fato, nem pelo conteúdo, mas só pelo fato, seja o núcleo escolar, o núcleo de saúde, está abordando aquele assunto com aquele adolescente, com aquele paciente, com aquele usuário, de uma forma geral. Então, até isso a gente tem que se preocupar, mas eu acho que é muito importante que a gente interaja com as armas que a gente tenha e se proteja com as armas que a gente tenha, para que a gente quebre esses números, que a gente consiga diminuir mais esses números e que a gente consiga proteger cada vez mais os nossos adolescentes. Deixa eu falar uma coisa minha. É isso mesmo, o profissional ele precisa, né, apesar de quando a gente fala que o adolescente ele precisa ser acolhido, né, ele precisa ser escutado, né, a gente precisa observar todas essas questões para que o profissional também não se prejudique nesse processo, né? Então, tem muita gente no interior, né, que não tem uma estrutura montada. Eu tenho a sorte de ter um ambulatório de adolescente. Exato. E vou te contar que eu tenho problemas dentro do próprio ambulatório de adolescência para tratar de tabus, seja intra-institucional ou extramuros. Tá? Então, os pais trazem um adolescente, você faz abertamente o que tem que ser feito na presença e mesmo assim você cria alguns problemas. E às vezes dentro da própria instituição existe, tá? Não estou falando que especificamente daqui, mas dentro das instituições você tem uma dificuldade em ter um profissional que aborde esses temas, porque esses temas podem, primeiro,
mexer com valores pessoais, religiosos, sociais Isso. e outros dos próprios funcionários, das próprias pessoas que trabalham nesse núcleo, né? E criar alguns desconfortos, né, em relação a essas O questões. que a gente, os pais, né, precisam ter em mente é que se esses assuntos, esses temas que são tão delicados, não forem abordados, não forem acolhidos pela família, né, por um profissional capacitado, eles vão em algum momento ter essa vivência, né, e esse aprendizado, ou certo ou errado, né, eles vão ter contato com essa informação em algum momento, né? Então, é preferível que venha de alguém que quer protegê-los, né, como um núcleo familiar, ou um profissional que saiba dar as orientações corretas, né, que saiba manejar essas situações, porque em algum momento eles vão ter contato com essas informações. Até porque essas informações estão disponíveis, né, Exatamente. na internet hoje, né, de forma gratuita, de forma fácil, rápida. Né? Sim. Núcleo familiar é imprescindível, né? Não tem como. A primeira é a formação do caráter, né? A gente tem que entender que isso é uma coisa muito importante, porque a gente tende a romantizar demais a maternidade, né? As adolescentes acham que ser mãe é muito bonito, algumas adolescentes, né? Realmente é bonito, mas não dá para romantizar, porque ter filho não é só parir, não é só prover o alimento, né? Não é só dar carinho. Os filhos são mini adultos, né? Como a gente fala. Então você prepara aquele adulto para viver, aquela criança para ser um futuro adulto que vai viver em sociedade, como nós estávamos discutindo antes, né, professor? Adolescentes, jovens de 30 anos que são adolescentes, né? Que não conseguem um emprego porque não sabem lidar com as suas emoções, não param em empregos, né, em trabalhos, porque não sabem lidar com suas emoções, não sabem lidar com pessoas. E isso tudo vem da família, né? Você começa a formar o caráter enquanto criança, né? E a gente tem que ter muito em mente que a maternidade não é tão romântica assim quanto se prega, né? Assim, é um projeto a longuíssimo prazo. A longuíssimo prazo. Tem muitos desafios, né? Isso. E aí tem uma situação interessante que, assim, a coisa mais comum que tem no ambulatório de adolescência é chegar nos serviços, né, onde a gente atende, não precisa ser exatamente no ambulatório de adolescência, mas onde quer que seja que alguém vai atender o adolescente, os pais, de uma certa forma, dizem assim: eu não sei lidar com esse adolescente, eu não sei conversar com esse adolescente. Porque agora que começou isso, agora que eu vou falar sobre esses assuntos, eu não sei nem por onde começar, né? Não existe essa abertura. E aí eu brinco que a adolescência, ela começa na gravidez, no filho imaginário, né? O que é o filho imaginário? Quando você pensa em engravidar, você já está gestando um adolescente. Né? Esse filho imaginário, você vai fazer, eu vou fazer isso, né? A gravidez vai ser desse jeito, depois o parto vai ser desse jeito, a criança, o meu filho vai nascer assim, né? A brincadeira que eu faço o médico vai ser assim, o engenheiro vai ser assado e o advogado vai ser desse outro jeito, né? Você já deu até a profissão dele, na tua cabeça, ele já tem até profissão, né? Esse filho já tem até, você já tem um projeto até lá na frente. Só que a gente às vezes não consegue enxergar em tempo hábil, então a gente não está preparado, então a gente não tem, por algum motivo a gente não consegue entender que o projeto do filho adolescente, ele começa assim que o bebê nasce. Como eu falei, esse projeto nasce antes. Você vai aprender a conversar com teu filho nas diversas fases da infância. Você vai num vocabulário, numa atitude, com valores que sejam pertinentes a essa fase. Mas o mais importante é que você vai criar um método de comunicação. Você vai se importar, você vai se comunicar, você vai deixar aberto esse apoio, essa rede de apoio. Você vai criar essa rede de apoio, porque essa rede de apoio ela não nasce só porque a criança nasceu.
Você vai se disponibilizar, você vai aprender a fazer parte dessa rede de apoio e vai ensinar para esse filho, ainda bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, a ser um adolescente, a usar essa rede de apoio do jeito que precisa. Primeiro como bebê, depois como criança e depois como adolescente. E aí passa a ser meio natural que as conversas fluam melhores. Não garante, mas o fato de você, as regras estarão bem estabelecidas. Então existem núcleos familiares que permitem conversas de forma mais informal, conversas em momentos mais informais, que abrem espaço para, então criam um espaço. Então olha, todo mundo almoça junto todo dia. Não importa, cada um vai para um lado. Um vai para a faculdade, o outro vai trabalhar, não sei o quê, mas todo mundo janta junto no final do dia. No final de semana, todo mundo almoça no domingo em família. Então, cada núcleo familiar cria um mecanismo de contenção, um mecanismo de proteção para que quando apareça alguma coisa, ou se apareça alguma coisa, que você não precise criar o mecanismo. O mecanismo está pronto. Mas é bem mais difícil. É muito mais fácil você esperar o momento da puberdade para falar sobre os assuntos. Não, na verdade, a demanda é do adolescente. E a proteção é dos pais, né? Do núcleo familiar. E a gente vai, enquanto isso, ajudando. Quando chega qualquer tipo de atendimento no ambulatório, nos serviços que atendem a adolescência, a gente normalmente empodera esse núcleo familiar, porque esse núcleo familiar é quem conhece o adolescente, é quem conhece as histórias, é quem conhece os valores, é quem conhece as dificuldades. Por mais que eles verbalizem para a gente em 3 horas de consulta que seja, isso não fica completo. Eles conseguem enxergar um pouco melhor e melhor. Eles se importam. Normalmente, é muito difícil ter um núcleo familiar, por mais difícil que seja, por mais polêmico que seja, por mais vulnerável que seja, que não exista uma vontade que as coisas funcionem. Tá? O que às vezes não funciona são os timings, né? O que às vezes não funciona são alguns detalhes, e principalmente a comunicação. Tá? Mas tem todo um jeito de fazer isso, né? E a gente como educador, a gente como educador de adolescente, a gente ajudando a educar o núcleo familiar, porque adolescer não é um ato isolado, é um ato familiar. E a gente conseguindo fazer com que esse núcleo familiar se envolva com esse adolescer, a gente quebra um pouco aquela situação do adolescente que é polêmico, do adolescente aborrecente, contestador, né? que faz parte do adolescer questionar, faz parte do adolescer desconstruir aquela criança que existia dentro de você. Tá? Você vai desconstruir e construir alguma coisa, mas esse construir quando na presença de um núcleo familiar presente e minimamente adequado, tá? Minimamente adequado não significa que é permissivo. Significa que ele sabe conversar, ele sabe, o núcleo familiar sabe se posicionar, inclusive na hora de tolher, na hora de castigar, na hora de repreender, obrigado. Né? Então faz parte da educação, mas é difícil. Hoje em dia, nesse dia a dia nosso, é mais fácil terceirizar e questionar a terceirização. É mais fácil você questionar quem está de forma profissional, agindo de forma genérica, né? Até porque é genérico, né? Do que a gente se envolver de forma... Isso em todos os nichos, né? A gente vê desde as populações mais simples até as populações mais diferenciadas. Certo. Agora eu gostaria de pedir uma reflexão de vocês sobre essa conversa que a gente teve. Vou me direcionar agora um pouco para a Janaína, né? Em relação a programas e políticas públicas também, se puder citar, que atuam nessa parte da prevenção. Como a gente citou, né, a gente trabalha muito junto com o Programa Saúde na Escola, né, e as unidades também. A gente ainda tem muitas barreiras de acesso, né, mas nossa constante orientação dentro da secretaria é que o nosso adolescente ele não volte das recepções das unidades,
né, que o profissional receba, que o profissional acolha, né, que o profissional escute a demanda daquele adolescente, né, isso é uma constante orientação nossa, né, e assim, o papel da gente, né, porque a gente usa o termo hoje de gravidez não intencional, né, então qual é o papel da gente? O papel da gente é dizer para ela não engravidar? Era o que a gente queria, né? Não cedo, mas assim, o nosso papel enquanto profissional de saúde é dizer, olha, se você engravidar agora, pode acontecer isso, isso e isso, mas a decisão é sua, né? Então, esse é o nosso papel, é informar os prós e os contras, né? De cada decisão que esse adolescente, que essa família venha tomar, tá? Então, a gente está com todas as nossas unidades abertas para acolher esse adolescente, né, para escutar esse adolescente e orientá-lo da melhor forma, né, colocar para ele decidir, colocar todas as cartas na mesa para que ele possa decidir o futuro, né? Do ponto de vista de projeto, a gente tem que lembrar que a estrutura da unidade tem que estar minimamente aberta para isso, porque ele tem um timing próprio, ele tem um timing de busca pela unidade, que é diferente, ele tem uma dinâmica de atendimento diferente. Normalmente precisa de um tempo diferente para o atendimento. Você precisa não só de um tempo, mas você precisa de um profissional que esteja minimamente treinado para não criar, inclusive, mais problemas do que... Mais dúvidas do que esclarecimentos. Isso, eu até brinco que eu não tenho problema de criar dúvidas, mas dúvidas que sejam pertinentes. Sim, sim. E que a gente consiga um espaço para envolver essa família, né, Então, existem vários projetos onde a gente tenta, né, projetos nos diversos níveis, onde a gente tenta isso, tenta adaptar esse espaço. Porque onde é que esse adolescente vai ser atendido? Em qualquer espaço. O espaço físico é o de menos. O importante é que que haja um espaço dentro da nossa agenda de atendimento, dentro da agenda administrativa da unidade e da agenda de gestão da região, para que a gente possa criar alguns momentos, pelo menos, onde esses profissionais estejam disponíveis para fazer isso. Exatamente, à disposição do profissional. Uma briga que a gente tem há muito tempo é em relação à agenda, né, que o número de atendimentos, ao horário, ao tipo, né, que no final das contas a gente acaba batendo na discussão de conseguir colocar esse adolescente para dentro. Isso. Então a gente acaba ficando muito nessa situação, mas uma vez que a gente coloca para dentro, a gente se vê frente a várias situações, a vários desafios, há vários desafios. É verdade. Nós temos programado para o dia 26 agora, fevereiro, um seminário, que a gente chama de Seminário de Saúde do Adolescente, né, que são para 100 profissionais, todos os profissionais de nível superior que lidam com adolescentes, né? Então, para o médico de família, para o enfermeiro de família, para o assistente social, para o psicólogo, né, para o clínico geral, são 100 profissionais no total, e aí a gente vai abordar a questão do atendimento ao adolescente, a maturação sexual, né, o que vai acontecer ali, os estágios de amadurecimento dele, né, vamos abordar também a questão da gravidez, né, e sobre os métodos contraceptivos e o impacto psicológico de uma gestação não planejada nessa fase da gravidez, da adolescência. Então, eu agradeço os convidados, agradeço a todos que assistiram e uma ótima tarde. Obrigada pelo convite. Sempre à disposição. Boa tarde.